Oi, Lucas. Oi, meu nome é Lucas, tenho 19 anos e sou estudante de jornalismo. Da Casper, né? Isso. Então, eu queria perguntar assim, como que você descobriu a sua sexualidade, assim, que você descobriu que era gay? Então, a minha sexualidade foi uma coisa foi um processo muito natural, assim. Eu costumo dizer que foi meio que normal, porque eu fui crescendo, fui se tornando adolescente e aí eu fui sentindo uma atração sexual que hoje entre aspas, é diferente. Eu fui sentindo uma atração sexual por meninos. Só que eu não sabia, sabe, que era diferente. Porque pra mim sempre foi uma coisa muito normal. Então quando eu entrei em contato, sabe, quando eu tive um contato mesmo com as pessoas, contato na escola, com amigos, eu comecei a sentir essa diferença, entendeu? E aí eu comecei a ler bastante sobre isso e eu tinha um pouco de medo, de receio. Uma questão, porque eu tinha um pouco de receio de contrair AIDS, sabe? Aí eu ficava muito com receio, aí eu tinha tipo 12, 13 anos e eu já ficava morrendo de medo. E foi assim, foi um processo bem... AIDS é uma coisa... Sim, mas como era uma criança, tipo, 12, 13 pequeno, anos, então eu não tinha essa noção de que... E da sua família, de que assim, há formas de não contrair. Sim. E a sua família, assim, como é que foi? Então, e aí foi tudo muito de repente, foi muito novo, com 13 anos. Na verdade, eu tinha um amigo do meu primo que estudava com ele, e ele já era gay assumido, e ele falava pro meu primo que eu era gay, só que meu primo ficava quieto, até porque era uma coisa assim que não ficava muito claro, sabe? Eu não deixava muito... Não é que eu não deixava, é que eu não gostava muito de tocar no assunto, então a gente não falava sobre isso, era meio que um tabu em casa. E aí ele queria muito ficar comigo, só que aí eu não fiquei com ele. E você tinha 13 anos? Isso, eu tinha 13 anos. Mas ele inventou uma história e uma vez estava meu tio e esse meu primo no MSN, olha como faz tempo, é a época de MSN. E aí eles estavam conversando com esse menino, e esse menino virou pro meu tio e pro meu primo e falou assim que tinha ficado comigo. E aí o meu tio veio me perguntar, eu falei que não. Mas aí ele começou a me pressionar, mas aí eu contei pra ele que embora eu não tinha ficado com esse menino, eu era gay sim. E aí ele começou a me pressionar. Pressionar pra contar pra minha mãe. E eu não queria, porque eu era uma criança, eu tinha 13 anos, sabe? Eu tava me descobrindo. Nossa. Então foi meio que um choque pra mim. E aí aí ele começava a me pressionar. E aí teve uma hora que tava toda a minha família, tava ele. E aí ele chegava e falava: você já contou, sabe? Não. Você já contou pra sua mãe? Você já contou pra sua mãe? E eu não, e eu ficava meio sem graça, meio com medo. E aí até que um dia, aí nesse dia que teve esse almoço, aí ela me chamou e falou assim: você vai me contar agora. Aí me levou pro meu quarto, aí tava eu, meu tio e a minha mãe. E aí meu tio contou essa história deste menino, que tinha falado que tinha ficado comigo. E aí ele pegou e falou assim: agora vocês têm que conversar. Ele saiu do quarto, e aí eu comecei a conversar com a minha mãe. Aí eu falei pra ela a mesma coisa que eu falei pra ele: não fiquei com esse menino, mas eu sou gay sim. E aí, como eu tinha 13 anos, ela falou que não era possível, que ela tinha feito um menino, e que portanto deveria ser heterossexual. E aí ela chorou, foi uma comoção. E ela falou assim: calma, vamos esperar, você ainda tem 13 anos, você ainda tá se descobrindo, talvez não seja isso. E aí eu falei assim: então tá bom, mas eu não sinto atração por meninas, eu sinto atração por meninos. E aí o tempo foi passando, e aí agora eu tô namorando e ela sabe do meu namoro. Eu já tô namorando já tem 1 ano e ele frequenta a minha casa. Bom, e ela hoje ela de boa, assim. Quando eu cheguei a falar pra ela que eu tô namorando hoje, ela não, sabe, expressou uma reação de normalidade. Falou assim: eu sabia que uma hora isso ia acontecer e eu vou te amar independente da sua escolha. Ela acostumou com a ideia, porque sim, porque fez muito tempo, exatamente. Foi a vantagem de você ter falado mais. Sim, você comentou do meu pai eu não tenho uma relação muito próxima com meu pai, então eu não acho necessidade de contar pra ele. E eles não estão juntos?
Sim, meu pai é separado, Tá. meu pai mora no interior, ele tem outra família, ele tem mais 2 filhos. Uhum. Mas eu não tenho uma relação muito próxima com ele, então eu não Então, vejo não necessidade de precisa contar isso pra ele. Entendi. E então você sempre soube, assim, quando você era Sim, criança? foi uma questão muito natural pra Sim. mim, assim, à medida que eu fui crescendo, eu fui me descobrindo e eu fui tendo contato e aí eu fui tendo um interesse e aí eu percebi que eu era gay mesmo. E aí você via os seus amigos ficando com as meninas e você Sim, não nada, ficava, você nada. nem chegou a ficar, assim. Não, cheguei a beijar algumas meninas, Mas sim. não assim, nessa época Mas que eu não você sei- tava descobrindo e... Sim, na época que eu tava me descobrindo, eu cheguei a Chegou, beijar. tá. Cheguei a beijar mulheres, mas eu não sentia uma atração por elas, assim. Foi uma Tipo, questão... só beijou e Beijo, nada isso. demais. Exatamente. Uhum. Foi isso. Ah, interessante. E você sofre muito preconceito sendo gay, assim, na sociedade? Olha, assim, quando eu tô andando na rua, sempre tem aqueles comentáriozinhos, assim, meio... Ah, viadinho, blá 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 blá. Mas hoje, eu acho que isso não me afeta mais. Eu acho que isso me afetaria... Eu acho que isso me afetou mais quando eu tava me descobrindo, sabe? Porque aí, quando você tá se descobrindo, você começa a perceber algumas coisas assim, que, tipo... A forma como a sociedade trata o homossexual, entendeu? E aí você começa a ver a forma como algumas pessoas da sociedade tratam essas pessoas. Mas agora que eu sei da minha sexualidade, que não vai mudar mesmo, eu não tenho problema com isso, não. Você se aceitou e... Exatamente. É uma questão de empoderamento de você mesmo, sabe? De você se aceitar e você entender que infelizmente ainda há um preconceito na sociedade em relação à sua condição sexual. E aí... E que isso não significa nada, Não, não muda nada. e isso pode ter me machucado no começo, mas hoje não me afeta, não, assim. E a única coisa que eu sofro é esses comentáriozinhos Você se resolveu. bestas. Esses comentáriozinhos bestas, do tipo, ah, viadinho no meio da rua, mas não é uma coisa que me afeta muito, assim, não. Violência física nunca sofri, graças a Deus. Até porque eu também frequento um circuito de lugares que são pra pessoas homossexuais, sabe? O público-alvo é pessoas homossexuais. Então não tenho também um porquê eu... E São Paulo eu acho uma boa cidade, né? Assim, Sim, tem bastante boa, coisa mas pra tem pessoas que espaço, são sim. gays, lésbicas, bissexuais, tem bastante coisa. Sim. Tem só procurar aqui. E a questão da visibilidade na mídia, assim, você acha que é uma boa visibilidade? Ah, então, olha, na mídia, na verdade, na comunidade LGBT tem uma certa escala hierárquica da questão de visibilidade, e o homem cisgênero gay sempre vai ter mais visibilidade, sempre teve mais visibilidade do que uma mulher lésbica, ou uma travesti, ou até mesmo uma mulher ou um homem trans. Então, assim, questão de visibilidade, o que eu acho que tem, mas eu acho que também deveria de ter para as outras letras, sabe? Sim. LGBTT. Até porque é uma questão de a gente meio que se... Porque há muito preconceito. Ajudar. Então, isso, se ajudar com as causas. São pautas diferentes, é importante, Sim. Sim, São deixar claro pautas. isso, são pautas diferentes. Mas querendo ou não, acaba afetando todo mundo, sabe? Porque é uma comunidade, então todos deveriam se ajudar em prol de, por exemplo, a causa toda de LGBT, de todas as letras, entendeu? Acho que é isso, né?